A Bahia concentra hoje o maior projeto de ponte do Brasil, uma obra desenhada para cruzar a Baía de Todos os Santos de maneira rápida e reconfigurar de forma profunda a mobilidade e o eixo de crescimento de toda a região metropolitana de Salvador e do Recôncavo. Em 2026, depois de um longo período marcado por ajustes contratuais, licenciamento e estudos, o projeto entra em uma fase decisiva. O ciclo de preparação pesada se aproxima do fim e já existem previsões oficiais para que o canteiro de grande porte comece a operar ainda neste semestre, abrindo caminho para a etapa mais visível e irreversível da construção. Neste vídeo, você verá como essa ponte foi concebida, porque o avanço foi tão lento, o que já foi feito de fato e o que separa o projeto do início real da obra. O sistema rodoviário Salvador-Itaparica foi desenhado como um corredor completo, no qual a ponte é a peça mais visível, mas os acessos e a redistribuição do tráfego são o que fazem o projeto funcionar no dia a dia. No mapa do traçado, a cabeceira em Salvador fica na região do comércio, encostando na área do ferry e da Feira de São Joaquim, com conexão direta à via expressa e às rotas do porto, justamente para evitar que caminhões pesados precisem atravessar bairros residenciais antes de ganhar velocidade. Do outro lado, a chegada na ilha ocorre na área de Gameleira, em Veracruz, e dali o sistema se amarra a BA-001 com novos trechos e ligações para reorganizar o fluxo até a Ponte do Funil e além. A travessia principal tem 12,4 quilômetros sobre a Baía de Todos os Santos e foi dimensionada para conviver com navegação de grande porte, porque o canal central concentra o tráfego marítimo mais sensível. Por isso, o projeto trabalha com um grande vão central sobre o canal principal, com 450 metros e altura livre de 85 metros, além de estudos de navegabilidade com simulações para posicionar pilares e reduzir risco operacional. Ao longo do restante do traçado, aparecem pilares únicos e vãos que variam conforme o trecho, com modulação para acelerar o ritmo de execução e reduzir interferência no ambiente marítimo. Na mobilidade, o ganho que justifica a obra vem de tempo. A travessia por carro passa a ficar perto de 15 minutos, substituindo um deslocamento que pode levar cerca de 1 hora de ferry e por terra chegar a 4 horas, o que muda turismo, logística e integração regional de forma imediata. A ideia de ligar Salvador à ilha de Itaparica por uma travessia fixa é bem mais antiga do que a maior parte das pessoas imagina, porque já apareceu em propostas de planejamento na Bahia ainda no século passado, quando o Estado discutia como reorganizar seus corredores logísticos e criar um anel de conexões em torno da Baía de Todos os Santos. Por décadas, isso ficou no campo do desejo, já que uma ponte desse porte exigiria tecnologia, financiamento e demanda estável para justificar um investimento bilionário, além de lidar com um ambiente marítimo complexo, com navegação intensa e um fundo de baía que não perdoa improviso. A virada acontece quando o projeto deixa de ser apenas uma ambição e passa a ser estruturado como política pública de longo prazo. Em 2010, o governo da Bahia inicia o processo de tomada de decisão e abre caminho para estudos formais de viabilidade, buscando enxergar a obra como parte de um sistema rodoviário maior e não como um traço isolado no mapa. Em 2011, empresas interessadas apresentam estudos preliminares. Em 2012, esses estudos são aprofundados com apoio de consultoria. Em 2013, o Estado cria instâncias específicas para empurrar a modelagem adiante, organizar premissas e preparar o projeto para virar uma concessão com regras claras. Com essa base, o plano evolui para um formato de PPP, no qual uma concessionária assumiria construção, operação e manutenção por décadas, enquanto o poder público entraria com contrapartidas e governança. O grande marco público vem em 13/12/2019, quando ocorre o leilão na B3 e o consórcio vencedor é definido, colocando a travessia na rota de um contrato real, com cronograma, obrigações e metas. Em novembro de 2020, o contrato é assinado em um cenário difícil, atravessado por pandemia e mudanças bruscas de custos e juros, e essa combinação estica prazos e obriga renegociações. Em 2025, o projeto entra na fase de repactuação formal, com acordo e aditivos que reajustam condições e reiniciam o relógio contratual, preparando o terreno para a transição do papel para a execução pesada. A fase que realmente define se a ponte Salvador-Itaparica sai do papel com segurança começou quando o projeto decidiu enxergar o fundo da Baía
Baía de Todos os Santos como um canteiro invisível, onde cada pilar depende de um retrato fiel do subsolo, e isso envolveu batimetria, estudos geofísicos e uma sequência de investigações que antecede qualquer estaca. Ainda em 2022, a própria concessionária registrou a conclusão de estudos geofísicos e a batimetria como degraus necessários para entender morfologia e características do solo no traçado, antes de partir para a sondagem propriamente dita. Este pacote vira um modelo geológico geotécnico que serve como mapa de decisões, onde apoiar, quando embutir em rocha, que riscos de bolsões fracos existem e qual método reduz surpresa no meio do mar. Quando a sondagem chegar ao fim em 2025, o projeto deixa de trabalhar com hipóteses largas e passa a ter coordenadas técnicas para fundações, porque foram 105 pontos investigados ao longo do traçado, saindo de terra, passando por águas rasas e chegando ao canal central com 67 metros de lâmina d'água, com coleta de material em alguns pontos a 200 metros de profundidade. Essa escala não é curiosidade, é a diferença entre fundação desenhada com margem realista e fundação redesenhada às pressas, depois que o canteiro já está mobilizado. E foi exatamente por isso que a sondagem foi tratada como um marco de viabilidade. A própria etapa em águas rasas já indicava o tipo de logística necessária, com perfuratriz operando a partir de plataforma do tipo jack-up para manter estabilidade durante os furos. Em paralelo, a obra precisou criar terra firme para produzir e mover peças, porque uma ponte marítima desse porte não nasce com um caminhão indo e voltando de forma improvisada. Ela nasce com base industrial e rota de suprimento desenhada. A ocupação temporária de 445 mil metros quadrados em Maragogipe para a implantação de canteiros do sistema viário mostra essa lógica, e o acordo para usar o estaleiro São Roque como apoio de canteiro reforça a ideia de uma retaguarda que pode concentrar pré-fabricação, armazenamento pesado e preparação de frentes marítimas sem depender de pequenas áreas na beira d'água. Este tipo de decisão é o que permite um ritmo contínuo quando o canteiro pesado começa a entrar em ação, porque o gargalo deixa de ser só concreto e passa a ser logística em ambiente costeiro. Com esse chão técnico e logístico montado, 2026 vira o ano em que o projeto executivo e a governança saem do plano abstrato e passam a organizar a execução, inclusive com suporte de gestão e acompanhamento multidisciplinar. A contratação de consultoria técnica da FIP por R$18 milhões, com vigência prevista de 36 meses, aparece como peça desse arranjo de controle, enquanto o próprio desenvolvimento do projeto vem sendo descrito com metodologia BIM pela equipe de engenharia envolvida, o que tende a reduzir incompatibilidades entre fundações, tabuleiro, navegação e acessos. Na prática, isso é o bastidor que prepara a virada para a obra física visível, sem depender apenas de anúncio, e sim de sequência construtiva pronta para ser seguida. Do lado da engenharia de execução, o como começa pelo que quase nunca aparece em maquete: estruturas provisórias para trabalhar no mar sem travar a baía. O desenho divulgado prevê canais de navegação com 400 metros de largura por 85 metros de altura no canal principal, além de canais auxiliares de 40 metros por 17 metros e passagens próximas às margens de 15 metros por 3,3 metros para manter a pesca artesanal, enquanto uma plataforma temporária é descrita com cerca de 7,2 quilômetros do lado de Salvador e 4,8 quilômetros do lado de Itaparica para dar acesso e produtividade ao longo do trajeto. A fundação, por sua vez, é descrita em etapas típicas de obra marítima pesada: cravação de tubos metálicos com camisas, escavação interna com perfuratrizes hidráulicas, inserção de gaiolas de aço e concretagem submersa por tubo de baixo para cima para garantir preenchimento mesmo com água e sedimentos. É o tipo de método pensado para controlar alinhamento, garantir integridade e reduzir surpresas no pé do pilar. Quando as estacas e pilares entram em produção, o tabuleiro deixa de ser uma linha e vira uma sequência de peças repetitivas montadas com método industrial. E aí entram os detalhes que costumam definir prazo. O projeto básico de execução menciona a tecnologia de balanços sucessivos, com aduelas de 6 metros, justamente um caminho que evita escoramentos no vão e permite avançar a partir dos pilares, equilibrando o tabuleiro em etapas e fechando vãos com precisão. No trecho estaiado central,
O destaque técnico é a combinação de altura livre para navegação de 85 metros, com um conjunto estaiado descrito com 922 metros de extensão, o que empurra a execução para operações com grandes equipamentos flutuantes e montagem por segmentos, enquanto o vão central precisa ficar sempre livre para navegação, sem bloqueios temporários. É esse pacote que explica por que a obra do mar parece lenta no começo e depois acelera, porque a velocidade real depende de repetição, pré-fabricação e janela segura de operação marítima. Mas não pense que uma obra desse porte não é livre de polêmicas. As polêmicas da Ponte Salvador Itaparica ficam mais claras quando elas são ligadas ao que já apareceu no vídeo. Primeiro veio a fase invisível, com estudos, reequilíbrio do contrato e um volume enorme de preparação técnica. E só depois é que chega o momento em que o público espera ver mar virando canteiro. É exatamente aí que nasce a crítica do atraso, porque durante anos o projeto foi percebido como promessa recorrente, enquanto a defesa oficial insiste que uma ponte marítima desse porte não começa com concreto, começa com sondagens profundas, modelagem do subsolo, licenças e montagem de logística, etapas que não rendem imagem bonita, mas definem se a obra vai andar ou travar no primeiro imprevisto. Em 2026, essa tensão ganha força porque a obra entra justamente no período em que o discurso precisa virar evidência visível, com mobilização pesada e início de frentes no mar, e qualquer deslize passa a ser lido como repetição do passado. A segunda polêmica, a do custo, também se encaixa nessa transição. Valores diferentes circularam ao longo do tempo porque o projeto atravessou pandemia, aumento de juros, alta de insumos e renegociações. Mas o efeito público é simples. Quanto mais o número muda, maior é a cobrança por transparência e por uma conta que faça sentido para quem vive a realidade do Estado. O custo deixa de ser um dado e vira narrativa. E a narrativa mais comum é que a obra gigante precisa provar que não é uma vitrine, e sim um investimento que produz ganhos mensuráveis de tempo, logística e integração regional. O terceiro eixo, ambiental e social, entra como a condição para o canteiro existir. A Baía de Todos os Santos é um sistema de pesca, turismo e circulação marítima, e por isso licenciamento, condicionantes e consulta a comunidades tradicionais não aparecem como detalhe burocrático, mas como o portão que separa a obra planejada da obra executável. Quando esse portão demora, o projeto parece parado. Quando ele avança, a obra acelera. E é por isso que o tema vira campo de disputa com o Ministério Público, movimentos sociais e oposição. Mas e você? Acredita na execução dessa ponte? Comente. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.